O maior produto da minha empresa, da BD Battle, é confiança. Esse é o maior produto que a gente vende. Porque não interessa se a minha hashguard é boa, se a minha bermuda no guia é ótima, ou se algumas pessoas não vão considerar assim. Mas o que realmente interessa é confiança. Interessa a transparência que eu tenho com os meus clientes. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Mas para falar isso, eu vou trazer a história da BD. Eu vou mostrar para vocês de onde eu vim, de onde isso tudo nasceu. E aí, realmente, vocês vão entender que essa é uma empresa genuinamente confiável, uma empresa diferenciada nesse sentido. Ou eu diria, uma empresa que cumpre aquilo que é o necessário. Ninguém precisava estar vendendo confiança, porque é obrigação. Mas, infelizmente, num país onde as pessoas faltam muito com respeito, é exatamente disso que eu faço o meu negócio. Bom, meu nome é Bruno Costa, eu sou fundador da BD Battle. Eu comecei essa empresa há muito tempo atrás. Quem chega por agora acha que começou há pouco tempo, mas não. As raízes dela estão em 2010, quando abri o meu primeiro CNPJ de empresa. E fui trabalhar com minha mãe, né? A gente estava ali trabalhando, criando produtos de uniformes, na verdade, uniformes empresariais. Porém, como a gente acabou se destacando pouco, a gente foi convidado para participar de uma sociedade. Mas quem vai participar de uma sociedade despreparado acaba metendo o pé pelas mãos. E é claro que, finalzinho de 2013, a gente não suportou mais e quebrou essa empresa. Essa empresa quebrou, mas quebrou de verdade. Sabe aquela rachada no meio, assim, aquela pancada? Foi isso que aconteceu. Tanto que nos obrigou, tanto eu quanto minha mãe, meu irmão já não estava morando com a gente nessa época, mas nos obrigou a sair de Brasília e morar no interior de Goiás, no entorno de Brasília. Quem é de Brasília sabe muito bem aí onde é que fica Águas Lindas de Goiás. E a gente precisou ir morar lá para diminuir o padrão de vida, para conseguir pagar um aluguel, para ter o mínimo de dignidade, porque em Brasília estava extremamente complicado para a gente. Comecinho ali de 2014, eu resolvi que ia trabalhar numa confecção. Eu vou trabalhar nessa confecção como gerente de produção. Fico um mês, mas alguma coisa estava batendo ali na minha cabeça. Cara, eu precisava ter meu lugar, eu precisava ter o meu negócio. Eu já estava acostumado com isso, eu não queria ninguém mais mandando em mim. E eu fui montar, sim, um negócio. Nesse tempo em que eu fiquei lá nessa empresa de uniformes, com esses sócios e tal, a gente passou problemas financeiros. Então, pagar alguém para fazer os designs era algo que ficou um pouco impensável na época. Então, eu resolvi aprender design. E eu realmente aprendi, gostei de fazer a coisa e comecei a tornar isso a minha profissão. Então, eu resolvo montar um novo negócio no mês de 2014 e resolvo montar de design. Eu queria usar a expertise que eu já tive esses anos e fazer arte final, fazer logotipo, enfim. Trabalhar com o pessoal que eu já conhecia ali do mundo da moda aqui no Distrito Federal. Mas, com um mês de aberto, eu comprei computador, enfim. Com o primeiro salário, né, o primeiro e único salário daquela confecção, consegui comprar um computador, consegui montar o mínimo ali. Mas em 1 ou 2 semanas abertas, eu nem me lembro direito, assaltaram a loja, levaram tudo, só deixaram a HD externa. A HD externa que tinha ali os clientes antigos daquele outro negócio, os clientes novos desse negócio, que em 2 semanas eu consegui alguns clientes. Mas enfim, voltei para Águas Lindas com o rabinho entre as pernas e muito arrependido de ter saído do trabalho. E a gente passou mais alguns meses bem difíceis, até que em janeiro de 2015 eu recebi uma ligação de um colega do jiu-jitsu. Eu já treinava jiu-jitsu nessa época, estava afastado, mas já tinha treinado. Recebi essa ligação do TED, falando que a nutricionista que atendia ele, atendia vários outros atletas e que ela queria criar hashguards para esse time de atletas. E eu falei que eu fazia, né? Mas fazer como? Eu não tenho mais computador, eu não tenho grana para comprar outro, eu não tenho condição de fazer nada. A gente já tinha saído de um aluguel de R$ 700 para ir morar num aluguel de 450.
porque realmente as coisas estavam muito difíceis naquela época. A nossa confecção, quer dizer, as 4 máquinas que tinham sobrado, elas ficavam dentro da cozinha da casa que a gente estava morando. E eu me julgo muito porque eu já tinha celular com câmera e eu não tirava foto das coisas. Eu acho que eu tinha um pouco de vergonha de tirar foto e, sei lá, um dia ter que mostrar isso. Eu era muito bobo em relação a isso, na verdade. Mas enfim, eu não tirei fotos dessa época e se eu tirei um dia eu vou achar. Mas eu precisava resolver a história. Eu tinha o pedido, eu tinha a pretensão desse cliente vir a fazer, da doutora Sabrina vir a fazer, mas eu precisava construir. Então eu consegui pegar emprestado com meu irmão o notebook dele, era um notebook bem ruim, um Samsung bem velho, mas eu consegui instalar um Corel nele, e eu fiquei umas 2 semanas com esse notebook. Meu irmão puto precisava estudar, mas eu consegui ficar com esse notebook e consegui fazer o layout. A partir desse layout, essa nutricionista conseguiu reunir os atletas dela, aprovaram a hashguard e falou assim: Bruno, agora vem buscar o dinheiro da entrada, ou melhor, vem fechar o contrato comigo. Eu estava em Águas Lindas, eu precisava ir para o centro de Brasília. A passagem custava R$ 4,60 e faltava R$ 3,25. E eu não tinha esses R$ 3,25. A minha quebradeira naquela época era tão grande que eu não tinha R$ 3,25. Eu saí buscando ali nas gavetas das máquinas da minha mãe, eu olhei debaixo de coisa, meu carro estava na garagem quebrado e eu levantei ali o banco traseiro, né, era um Uno, eu levantei o banco traseiro ali procurando moeda, então onde dava, onde tinha uma frechinha eu estava procurando. E eu consegui achar R$ 3,20 para completar essa passagem. Faltava 5 centavos, mas por 5 centavos, cara, eu ia falar com o cobrador do ônibus e ia dar tudo certo. Eu ia chegar lá, ia trocar essa ideia e ia fazer acontecer. Mas eu achei os 5 centavos no terminal de ônibus. Eu morava bem pertinho do terminal de ônibus de Águas Lindas. Quando eu cheguei nessa doutora, a doutora Sabrina, a minha ideia era fechar o contrato e voltar a pé até o Guará, dava aí, não sei, uns 10 quilômetros, voltar a pé até lá, porque minha tia morava no Guará, e aí eu ia pegar um dinheiro emprestado para conseguir voltar para Águas Lindas. Porque normalmente os clientes depositavam dinheiro, né? Era uma transferência, era um TED. Mas vejam só, ela me deu o dinheiro à vista. Ela me pagou ali em cash. E tinha muito tempo que eu não via dinheiro, até cheirei o dinheiro, né? Meu Deus, eu tinha tempo que não via. E aí eu fui começar a... Aquele primeiro pedido era fevereiro de 2015. E eu fui atrás de malha, eu fui atrás de alguém para estampar essas hashguards. Eu fiz a precificação da minha cabeça, mas sei lá, algo me iluminou e que essa precificação deu certo, tanto que depois ela foi validada. Mas eu comecei esse negócio e nesse primeiro ano nós faturamos ali R$ 80.000, porque a gente continuou trabalhando, só eu e minha mãe, ao ponto da gente precisar voltar para Brasília para poder atender melhor os clientes, para poder expandir um pouco mais a coisa. E essa foi a primeira parte, porque entre 2015 e 2021, ou melhor, final de 2020 ali, essa primeira fase nós estávamos sozinhos. Eu, minha mãe, eventualmente meu pai vinha para ajudar. Quando apertava um pouco mais, ele passava mais tempo com a gente. Mas até então, eu, minha mãe, quintal de casa, sempre, mesmo que a gente se mudasse, a gente ia pro quintal de casa. A gente mudou, depois a gente foi morar com minha avó, sempre confecção na garagem, tudo apertadinho, até que chega a temida pandemia. E aí as coisas começam a mudar um pouquinho. E a pandemia me trouxe para uma nova realidade. A gente trabalhávamos, eu e minha mãe costurava, eu cortava, eu fazia o design, eu vendia, eu fazia o administrativo. Nessa época a gente já faturava ali por volta dos seus 220 mil reais ao ano. E é claro que nesse período que a pandemia veio, a gente falou, cara, acabou, porque a gente não tem academia para servir, a gente não tem
nada do que a gente já faz aberto. Jiu-jitsu vai parar tudo. Mas, graças ao incentivo de um colega, do Guilherme, a expertise que a gente tinha, a gente passa a fazer máscara. E para fazer máscara, por incrível que pareça, a gente precisou contratar uma pessoa. Então, veio a primeira funcionária da empresa ali em 2021. Primeira pessoa realmente contratada, CLT. Essa pessoa veio, a gente começou a trabalhar, fazendo máscara, melhorando os processos, e a gente conseguiu se sustentar por meio disso, por meio dessas máscaras. Mas a pandemia continuou progredindo, a máscara foi diminuindo, mas as academias começaram a flexibilizar. Então, eu já trouxe um designer para trabalhar comigo nessa época, está comigo até hoje, inclusive, e depois trouxe o meu primo Rafael para me ajudar na parte mais burocrática da coisa, e hoje o Rafael cuida do comercial da empresa. A gente uniu forças ali naquele momento para fazer a coisa caminhar um pouco mais fácil, mas tudo na loucura, porque eu não entendia nada de negócio. Eu estava ali entendendo de corte, de costura, de design. Só que durante essa pandemia me nasce o sentimento de querer crescer. Você fala assim, cara, não é suficiente estar fazendo o que eu estou fazendo, porque uma pandemia ou qualquer outro fator pode acabar com essa empresa. E de lá para cá eu comecei a treinar, eu comecei a buscar, a ler, a fazer aquilo que eu não fazia, estudar de verdade, procurar um networking de qualidade. E isso fez com que a empresa crescesse. A empresa cresceu de 2020 até agora 1000 e poucos%. Vamos ver aí como é que vai ser esse resultado até o final desse ano, mas eu espero que seja avassalador. Então, o que mudou realmente a empresa foi esse querer, né? Essa mudança de mentalidade. Mas tudo isso para dizer uma coisa. Durante todos esses anos, esses 9 anos de empresa, nós criamos uma reputação de muita credibilidade, de muita confiança, principalmente aqui em Brasília. A gente já vende para o mundo inteiro, a gente vende para o Brasil inteiro, porém, as pessoas que mais compram da gente estão com a gente há 6, 5 anos. Isso demonstra que a empresa só chegou onde chegou e só está indo para o rumo em que eu estou definindo para ela, porque a gente conseguiu a confiança dos nossos clientes. Nós conseguimos criar um ambiente em que o cliente ele hoje já pede sem medo. Ele sabe que vai receber um produto de qualidade, que ele vai receber o produto, porque tem alguns lugares aí, infelizmente, que nem chegam a entregar, que ele vai receber um produto de qualidade, que ele vai receber um produto de bom acabamento, que ele vai ter ali um design antes. Então, esse vídeo é um pouco longo, a introdução ao que foi essa ideia da BD. Eu pretendo falar um pouco mais aqui nesse canal sobre essa história de sucesso, o que está levando a empresa a crescer cada dia mais, mas era importante deixar esse vídeo aqui, deixar esse registro um pouco mais detalhado dessa história, para que você, que já é nosso cliente há muito tempo, ou que pretende ser, ou que sonha um dia ser, né? Você começou a treinar jiu-jitsu tem pouco tempo, e pretende um dia ser um faixa preta, professor de jiu-jitsu, está aí apaixonado por essa arte maravilhosa. Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, esqueci de falar sobre isso. Mas é importante que você entenda que aqui nós estamos lidando com confiança. E uma empresa que tem como mostrar essa confiança é uma empresa que coloca a cara, que fala, que não tem medo de ser rechaçada, nem de haters, nem de nada. É até bom o hater, né? Porque eu gosto de responder hater. Mas, vai aqui meu muito obrigado. O vídeo é longo, mas se você tiver paciência de assistir, eu sei que vai ser engrandecedor para a tua escolha, para o teu poder de decisão. Tamo junto.